Roberta Simões e hoje eu estou aqui com o Major Jaime, que vai falar para a audiência da Jovem Pan Campinas e também para o Versão Beta. Major Jaime, muito prazer em recebê-lo aqui. Eu quero bater um papo leve, Major, porque Sim. Temos coisas às vezes pesadas, polícia e política, Sempre. Mas vamos falar um pouquinho de tudo. Não, vamos falar. Vamos lá. Fala pra gente primeiro como você começou, como é que foram as coisas e prazer em tê-lo aqui. Roberto, primeiramente agradeço muito, né, pelo convite, poder falar um pouquinho com vocês, né, a gente bater um papo, né, e falar um pouquinho da vida, um pouquinho de algumas coisas, né, que até estão acontecendo no país. Primeiramente, como começou minha carreira? Eu, com 16 anos, despertei para a carreira militar. Na verdade, um amigo foi falando de algumas coisas de carreira militar, que entrava no exército, na marinha, na aeronáutica. Na família não tinha ninguém? Na família não, todas as pessoas da minha família são normais. Só eu que saía um pouquinho da normalidade. E, Roberta, naquela época, né, era 1985, 86, eu comecei a trabalhar com 16 anos e me interessei pelo assunto e fui pesquisar onde eu poderia, né, entrar nessa carreira militar. E acabei fazendo 2 cursos, né, para quem é de São Paulo deve conhecer, ou para quem já se formou. Em São Paulo, isso em São tudo Paulo. aconteceu em São Paulo. Você é Isso, paulistano. exatamente. Major, vou chamar de você. Major. Pode, fique Major tranquila. Deixou me chamar de você. E aí eu como paulistano, né, tava lá na região central de São Paulo, trabalhando no Mapping. Acho que tem gente que nem sabe mais. Eu fui office boy do Mapping lá em 1985 e 86. Alguns ainda lembram dele. Da nossa época. E aí, naquele momento, eu comecei a despertar, fiz 2 cursos, Marechal Duarte, o General Marechal Duarte e o Teles Pires. E naquela oportunidade eu tive cursos preparatórios? Cursos preparatórios para escolas militares. Tá. SpaceX, Epicar, Colégio Naval e a Academia do Barro Branco. Eram os 3 que tinha na época. Outros também tinham, mas os principais eram esses. E naquele momento que eu fiz, eu tive a percepção exata de que eu não sabia nada. Eu tinha uma falta de conhecimento. E eu muito natural, né, naquela oportunidade, porque, Roberta, eu conversei com um professor que dava aula lá, e aí que começava as matérias, falava de um monte de coisas, matemática, física, química, história, geografia, e tudo para mim era novo. Era novo. E aí eu conversei com ele, perguntei, professor, você está dando matéria de 2º grau. Na época, nossa, era 2º grau, que é ensino médio hoje, né? Isso, e ele falou, não, Jaime, não, a gente está entregando para você matéria de 1º grau. Mas ele perguntou, onde você estudou? Eu falei, estudei em escola estadual. Então está aí a sua explicação. Não é só você, viu, Jaime? Tem mais gente que também tem essa deficiência por ter vindo de uma escola estadual, né, uma escola pública. Então o que eu fiz? Me preparei 3 anos e em 1989 consegui passar. Eu passei na Academia do Barro Branco e passei também na ESA, que é a Escola de Sargento do Exército, que fica em Três Corações. Que legal. Eu pude fazer uma opção ali, e Deus, né? Eu tenho certeza que foi ele ali que colocou, né, para que eu fosse para a Polícia Militar. Então eu entrei na Polícia Militar em 1990, me formei na Academia do Barro Branco em 94, né, em dezembro de 94, então foram 5 anos de uma história maravilhosa na minha vida. Fez uma transformação. Formação completa, né? Às vezes a gente não para poder pensar. Todo militar tem uma formação que é superior em qualidade do que muita escola ou faculdade por aí, né? Sim, e a concorrência é muito grande, né? Eu lembro que eu passei num funil lá, né, de mais ou menos ali a proporção vaga era de uma vaga para 140, algo assim muito grande. Mas enfim, consegui passar, cursei os 5 anos, né? Lá eu aprendi como realmente valorizar pessoas e principalmente, né, conceitos que eu já tinha de família, né, e a religião também me ajuda, de respeito, de humildade. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Né, e eu pude nessa oportunidade aproveitar aquilo que eu tive e depois contribuir um pouquinho, principalmente saindo da polícia, saindo da Academia do Barro Branco e trabalhando em São Paulo, que eu trabalhei em São Paulo durante mais um ano e meio, quase 2, e depois eu vim para Campinas, né, já no ano de 96 eu cheguei em Campinas. E aí conta pra gente, na prática, a polícia, toda aquela formação, aquela expectativa, e aí você vai de fato, né? Como que é essa experiência da polícia em ação?
Roberta, eu quando entrei na Academia do Barro Branco, eu entrei deslumbrado, né? Porque você está entrando num algo tão grandioso, e ela é realmente, né? E abre honra muitas também, portas. Né? E é uma coisa que dá um orgulho, né? Dá orgulho, eu tenho orgulho até hoje, né? De ter passado por essa fase, ter tido a minha jornada. E quando a gente sai, eu dentro da academia, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. Você pode ser bombeiro, você pode ser do trânsito, você pode ser da rodoviária, pode ir para o ambiental, pode ser do choque. E eu queria policiamento. Eu e mais um grupo de amigos, né? Depois eu até mando esse vídeo para eles, né? A gente tinha um grupo que era o grupo do policiamento. Então todos ali queriam ir para o policiamento. Policiamento, explica pra gente o policiamento. Deixa eu explicar o que é o policiamento. Isso. Policiamento é essa viatura que a gente vê na rua, né? Às vezes você tá, né, na sua casa, tá num barzinho, tá andando e você vê uma viatura passando com 2 policiais. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma ação igual preventiva. Exatamente, como o filme. Eles estão fazendo uma ação preventiva. Eles estão fazendo patrulhamento, estão evitando que crimes ocorram, ou se acontecer, eles vão agir, né? Sendo um crime ou sendo algum fato, eles estão lá para poder agir. E eu queria fazer isso. Eu saí da Academia do Barro Branco, fui para a Zona Sul de São Paulo, trabalhei na Zona Sul, depois fui para a região central. Chegando em Campinas, também trabalhei no policiamento. E nessas oportunidades a gente atende todo tipo de ocorrência. Desde um afogamento, né, um roubo dentro de um banco. Já fez parto? Parto eu nunca fiz. Por incrível que pareça, eu já presenciei, já cheguei, mas eu nunca fiz. Né? E todo tipo de ocorrência. Sim. Então, sempre a primeira viatura a chegar, depois chega o policiamento especializado, mas a primeira viatura é a viatura que está mais próxima, que está na área. E aí a gente chegava, tentava fazer o melhor possível. Né? O que foi mais difícil? Assim, teve alguma situação assim que você se lembra que foi uma situação difícil? Eu tive várias situações que foram complicadas. Eu posso falar de uma em particular. É muito particular, porque é um fato que aconteceu em determinado local aqui de Campinas, onde a gente foi fazer. A gente chegou numa comunidade e nessa comunidade, né, estava tendo uma reunião. E dessa reunião que a gente chegou, logo na entrada ali do local, que era um beco, né, a gente já foi recebido a tiros. Então, eu não sei se alguém já teve essa sensação, eu espero que não, mas de escutar o barulho, né, escutar e depois ver, né, o barulho que atingiu atrás, né, então foi algo assim que a minha equipe, todo mundo está bem, né, naquela oportunidade foi algo que aconteceu muito rápido, tudo na Polícia Militar, na nossa atuação é muito rápido. E isso foi muito rápido. Então aconteceu, né, a gente percebeu e depois a gente vai comentar. Depois você baixa a adrenalina, aí você começa a pensar e falar, nossa, se fosse alguns centímetros, né, de diferença, não sei o que poderia acontecer, né? Eu acho que quem escolhe essa carreira, pelo menos me fala, na sua época, é uma carreira para proteger a população, para poder trazer esse bem-estar social ali, né, para segurança. Sim. Hoje em dia, você acha que tem diferença do tempo que você veio na polícia e agora, as pessoas que estão se formando agora, a percepção tanto do policial quanto da população com o policial, como é que está essa relação? Roberto, tem várias diferenças, né? A gente falando de questão de tempo. Eu sou de uma geração de 1990, onde a nossa instituição Polícia Militar, ela estava começando a ter uma mudança, uma transformação. A gente passou por um regime militar e em 88 teve a Constituição e nesse momento a Polícia Militar estava mudando. Dessa mudança que aconteceu, a sociedade ainda não conseguia entender, não conseguia acompanhar. Então a gente via muitos momentos, né, de que a população gostava, uma ou outra gostava, mas não sabia ainda compreender a atividade policial. Mas todo mundo respeitava. Eu sentia que tinha um respeito, né, naquela oportunidade. Hoje o que eu vejo? Com rede social, com tudo que está acontecendo, com esses embates políticos, né, muitas questões ideológicas envolvidas, a gente percebe que tem muita gente, até do crime, né? Hoje, por exemplo, eu te dou... você vai entender, 1990, eu não tive nenhum tipo de problema de entrar em nenhum local do estado de São Paulo. Hoje também não tem.
qualquer policial militar fardado, né, com a viatura, ele vai entrar em qualquer local, em qualquer situação, qualquer comunidade, ele vai entrar. O que já é diferente um pouquinho de outros estados. Mas aqui em São Paulo, Campinas, eu posso afirmar isso, nós entramos. Sim. Mas quando nós entrávamos, né, tinha ali um respeito e tinha até um medo de algumas pessoas, né, do que poderia acontecer naquele momento. Hoje, infelizmente, por conta do crime, que domina algumas comunidades e até coloca um ambiente de medo às pessoas, a gente vê que muitos policiais chegam nos locais e eles são confrontados por algumas pessoas, que são mandadas pelo crime para confrontar o policial, para xingar ele, para cuspir, para falar alguma coisa, para jogar alguma coisa, para fazer com que o policial saia ou até que ele perca a razão e faça, né, alguma coisa reagindo. Alguma coisa que justifique aquela narrativa de polícia violenta. Exatamente. E hoje com filmagem, na minha época não tinha filmagem de nada, né? A gente não tinha, né, rede social. Você é a favor do policial usar a câmera? Eu acho que a câmera tem que ser usada de forma positiva para a sociedade, não como motivo de fiscalização do policial. Concordo, eu acho que não tem que ser, né, quando foi colocada, né, até foi no governo PSDB, foi colocada, na verdade, com um interesse ali de fazer a fiscalização e mais ou menos um cala-boca para algumas pessoas que queriam que fosse feito isso. Mas eu acho que não, eu acho que a câmera, muito bem utilizada, ela é também um fator de proteção do policial e da pessoa que também está na ocorrência. Então, eu acho que seria para os dois lados se não colocasse todas essas agendas políticas dentro da situação, né? Você falou muito bem, você, na verdade, matou toda a questão. A gente não pode colocar essas loucuras ideológicas, e eu já tive meus embates na Câmara Municipal, por conta da Câmara, né, até de alguns vereadores que queriam colocar na Guarda Municipal, que eles queriam colocar por questão ideológica. Os partidos de esquerda queriam, não, porque tem que fiscalizar o policial, porque tem que não sei o quê. Eu falei, então tá bom, vamos fiscalizar todo mundo? Vamos colocar também nos nossos vereadores uma câmera, vamos colocar nos nossos juízes uma câmera, nos gabinetes. Vamos, ninguém tem nada a esconder, vamos colocar. Né? Mas nesse momento ninguém quer. Né? Só quer no policial para motivo de fiscalização. Então, é injusto, né, quando a gente faz dessa forma. Mas a câmera tem ajudado muito a esclarecer até alguns fatos, né, que pessoas provocam, né, e colocam o policial, né, de uma forma negativa. Eu tenho visto até assim, as pessoas, né, a sociedade filmando, às vezes ajuda realmente até essa percepção do policial que está ali para poder manter a ordem, né? Sem dúvida. Mas eu não sei como é que fica. O que eu ouço, Major? Depois a gente vai passar por aquilo que você tocou na parte da política. Porque eu quero saber como é que foi a sua vida saindo e entrando em outra. Mas acho que não saiu, né? Nunca saiu de uma, entrou em outra, não. Só agregou, né? A gente não sai, a gente só tira a farda, mas a polícia ela continua ainda. Mas o que a gente tá falando? Que eu agora perdi. Você queria entrar um pouco no assunto, né? De poder falar da minha questão policial, isso, né? Então. Bom, vamos entrar, né, nesse daí. Policial, e agora você entra na política. Em que momento que você mesclou isso, que se sentiu atraído para essa questão da política? Né? Um major foi por 4 anos aqui vereador em Campinas. Foi um mandato só, né? Isso, é um mandato. Então, vamos lá, porque a gente vai... Isso aqui é um bate-papo, assim. Não é uma entrevista, então às vezes a gente perde nas nossas próprias... E eu fico muito à vontade, já está muito bom. Mesmo. Mas, Roberta, boa pergunta sua, porque tem a ver muito com esse meu início de chegada na polícia. Falei, né, já que a gente estava saindo de 85, regime militar, mudança de governo, 88, Constituição, 90 eu na polícia, e eu escutava de alguns comandantes que falavam, nós não queremos políticos aqui, a política não entra dentro do quartel, nós não precisamos de político. Então eu vivi um período em que a gente, né, não é que eu fui educado, mas eu escutei muito alguns comandantes falando que a gente não precisava de político. E não ia fazer nada para beneficiar nenhum político. E eu acho correto de não beneficiar. Mas na verdade tem uma questão que a gente não tinha colocado ainda para pensar. E naquele momento, sinceramente, eu queria sair da Academia do Barro Branco, me formar, queria ir para o policiamento, queria trabalhar, e eu nunca parei para analisar isso. Mas mais ou menos no começo dos anos 2000,
a gente começou a entender um pouco mais e a gente começou a ver as influências que existiam na nossa atividade profissional por conta da política. E quando a gente fala política, eu sempre diferencio, né? A política da politicagem. Política é algo positivo, existe em todos os lugares, a gente tem que fazer e a gente tem que saber fazer. Mas a politicagem, que é o que a gente vê muitas vezes de forma negativa, né? Sim. De maus exemplos que tem, isso é muito ruim. E a gente viu muita politicagem acontecendo com a nossa instituição Polícia Militar. E em 2002, né, foi um momento que eu despertei e falei, eu quero ajudar quem está se dispondo. E em 2002, a gente teve, alguns vão lembrar, Capitão Olímpio, não era major ainda, era Capitão Olímpio e o Tenente Augusto. O Capitão Olímpio foi candidato a deputado estadual. Ano 2000 isso? Isso, ano 2002. 2002. Tá. E o Augusto foi candidato ele era tenente, foi candidato a deputado federal. Eles saíram e a gente começou a entender como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. E fomos discutindo algumas questões. E o nosso envolvimento, o policial, ele não pode ser filiado a partido político e não pode estar fazendo atividade política na ativa, enquanto ele estiver trabalhando. Então a gente era muito discreto, conversava com as pessoas, não tinha rede social tão grande assim como tem hoje. Então a gente conversava, falava, indicava. Os dois não foram eleitos, mas em 2006, o Major Olímpio... ali era? Deputado estadual para o Olímpio e federal para o Augusto. Mas em 2006, o Major Olímpio foi eleito. Isso aí. Ele foi eleito deputado estadual, né? E com ele teve outros também que foram eleitos, o Augusto ainda não. E a gente foi participando, conhecendo. Em 2008, né, aí já vem a minha história, eu fui candidato a vereador aqui em Campinas. Então, daquilo que a gente começou a entender, a importância da participação. E eu falo o seguinte, Roberta, você que está em casa, que não gosta de política, que fala que não gosta de política, a gente tem que entender que a política faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente está bravo com o trânsito, tem alguém que decidiu alguma coisa lá na área de transporte, na área de mobilidade viária. Se você não estava contente com a saúde, alguém decidiu com relação à saúde. Educação, também alguém decidiu. E todo mundo que decide é um político. Exato. Ele está num cargo político. Então, quando a gente fala não gosto, é lamentável, porque talvez a pessoa não tenha percepção da importância disso na vida dele. É quase que você negar os seus direitos e os seus deveres, não é? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem, acho que é meio traumático, é essa questão com a politicagem. A gente associa a política àquele mal político. Exatamente. Né? É um péssimo exemplo, né? Acaba sendo a referência para tudo na política. E não é. Seria o oposto. Aliás, né, vamos combinar que a função do político é exatamente oposta. Seria para servir a sociedade. Exatamente. Né? Não é para ser servido. Exato. A gente tinha que voltar um pouco a origem dessa palavra, né? Exatamente, então tá, aí vamos lá, estamos no Major Olímpio, Major não. O Major Olímpio ainda faz parte. Naquela oportunidade, 2005, 2006, né, tava lá o Major, foi eleito, né, e 2007, muitas pessoas aqui de Campinas e de fora falaram, Jaime, você tem um perfil positivo, você poderia pensar em alguma coisa na política. Eu falei, tá bom, vamos começar a estudar. E dentro disso eu comecei, né, a me preparar para ser candidato a vereador em 2008. Eu tive uma votação que naquela oportunidade foi boa, foi 776 votos que eu tive naquela oportunidade, para quem nunca tinha falado de política. E depois disso, de 2008, eu acabei sendo quase que, não uma referência, mas uma pessoa lembrada quando se falava de política. Então, em vários momentos da minha vida, de 2008 para frente, muitas pessoas falaram, Major, eu era tenente na época, né? Lembrando disso. O que você acha disso? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Aí depois, uma referência. Aí depois, em 2016, na verdade, eu voltei para Campinas, eu fiquei um período, então, ainda ativo na política, mas não sendo candidato. Por que eu digo ativo? Nesse período, o Augusto ele foi eleito. E ele teve uma ideia que eu achei maravilhosa naquela oportunidade. O que na verdade aconteceu foi que, né, com todo esse cenário que a gente estava vivendo, a gente percebeu que a nossa atividade
policial dependia da política. Sim. E aí o Augusto teve uma ideia de fundar um partido que chamava Partido Militar Brasileiro. Então, para fundar um partido no Brasil, para que você saiba, você precisa de assinaturas. Isso. Precisa lá de mais de 500 mil assinaturas do Brasil inteiro, 9 estados, né, um percentual em cada um. E a gente fez tudo isso. Mas, infelizmente, o TSE, né, nos anos de 2014 ou 15, decidiram que não tinha as assinaturas suficientes e acabou abortando essa ideia. Mas mesmo assim, a ideia ficou. A gente teve ali muitas coisas boas que a gente foi juntando durante esse período, de boas pessoas que queriam estar na política. E em 2016, o Tenente Santini, que já foi vereador aqui em Campinas, ele demonstrou interesse... Vocês foram em períodos diferentes, né? Foi o Santini Isso, primeiro... em períodos diferentes. Sim, porque você trabalhou com ele. Em 2016, na verdade, eu tinha a intenção de ser vereador, estava me preparando para isso, mas o Santini falou que tinha a intenção também, e eu falei, Santini, a gente sentou um dia, o pessoal, acho que nem lembra mais, né? Lá no centro, num café, e eu falei, Santini, vamos fazer o seguinte, eu deixo de ser candidato, mas eu te apoio. Te apoio como eu gostaria que fizesse uma campanha para mim. E deu muito resultado. Ele foi eleito, né, pelo PSD. Política, só para falar, essa é a boa política. É a boa política. De colocar cada um na sua vocação e no seu momento. Exatamente, né? Exatamente. Somando forças, né, colocando todo mundo, né, com a sua energia, né, em prol de algo positivo. Ele foi eleito e ele me convidou para ser chefe de gabinete. Então eu fiquei com ele quase 2 anos. Depois, em 2018, eu fui candidato a deputado estadual pelo PR, que hoje é PL, né? Muita gente nem lembra disso. Era o Partido da República, depois virou no Partido Liberal. Não sabia. Né? E aí, com essa mudança, eu era 22190. Então você não vai esquecer, 22190 era o meu número em 2018. Era um número de sorte já. Exatamente. Eu tive quase 30 mil votos, né? Que beleza. E naquela oportunidade deu um destaque, né, que foi muito positivo. E em 2020, aí sim, já pelo PP, a gente mudou de partido, e eu fui eleito, né, em 2020, na época da pandemia, vereador aqui na cidade de Campinas. E fiquei até o ano passado, onde nós não tivemos a reeleição, mas eu falo também, da mesma forma que a polícia, né, a política também é um pouquinho parecida. A gente não sai completamente. Fica alguma coisa ainda ali. Eu vejo casos assim, aliás, acho que todos que eu conheço, ninguém sai totalmente. Mas aí, você tá lá, assim, como que foi estar agora nessa posição de vereador? Que você estava no gabinete, já conhecia mais ou menos a dinâmica ali da Câmara e tudo. Aí, o que foi, assim, de maior ensinamento ou maior choque? Ou mais chocante? Os dois ali nessa experiência na Câmara de Campinas. Roberta, foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela experiência que eu tive. Eu digo que foi ele que realmente proporcionou isso, porque tinha vários fatores, né, que eram contrários, né, a que eu fosse eleito, mas Deus realmente nos honrou e eu fui eleito. E dentro disso, eu tinha uma questão, Roberta, eu não poderia fazer a mesma coisa que a gente criticava. Então eu não podia ser igual aos outros, ou seguir na mesma onda que alguns seguem. Então a nossa ideia foi, primeiramente, montar um time. Então eu falo que o time é muito importante. Eu tinha que ter pessoas que comungavam dos mesmos valores e princípios e que estivessem junto com a gente nesses 4 anos. E por isso eu agradeço todo o gabinete, né, todos que Conseguiu, então. Exatamente, nós conseguimos montar um time muito bom. De pessoas realmente maravilhosas, que me ensinaram muito durante esse período. E como eu disse, eu não poderia ser igual a outros. O que a gente fez diferente? Simplesmente sendo uma pessoa honesta, correta, né, que tinha uma visão de bom uso do dinheiro público, que tinha transparência, que queria realmente fazer política como eu gostaria que alguém fizesse, e principalmente, não era assim uma preocupação absurda. Eu vejo dentro da política que tem pessoas que fazem um esforço enorme para ser, às vezes, alguém que ele não é. Né? Faz um teatro, faz uma encenação assim, e na verdade a pessoa... Vários, e a pessoa não é daquele jeito. E eu digo que eu não sou melhor do que ninguém, mas tudo para mim foi natural. E é um homem, assim, é uma unanimidade aqui em Campinas. O Major eu não. Acho que é assim. É assim. Mas, Major, então, você tem todas essas características e vamos falar, caráter e todos esses valores, né? Mas como que é lá no meio? Porque não é todo mundo que tem, né? Como a gente está vendo aqui. Como é que foi, assim,
esse ambiente para você? Roberta, foi um ambiente difícil inicialmente, porque a gente estava no meio da pandemia. A gente chegou com a Câmara Municipal e vários locais fechados, a gente não podia ter sessão. Então foi uma série de coisas que foi acontecendo, algumas coisas que a gente foi aprendendo com o tempo. Eu já tinha uma experiência que foi maravilhosa, né, de ter ficado 1 ano e meio no gabinete do Santini. Então eu não cheguei cru, eu não cheguei assim, perguntando o que eu faço, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui. Eu não cheguei dessa forma. Eu já cheguei já com esse grupo que a gente tinha, já pensando em realizar algumas coisas. Então pra gente foi bom, mas ao mesmo tempo o ambiente é um ambiente pesado. Os assuntos são pesados. As tratativas e as formas que as pessoas se tratam e se relacionam também é pesado. A gente pode contar na mão, talvez, aqueles que a gente tenha mais proximidade, mais confiança. Porque o ambiente político é um ambiente ali que a gente vê muita concorrência, né? Às vezes tem pessoas de uma mesma faixa ideológica, uma outra pessoa contrária, uma pessoa que não fala nem sim nem não, mas também não se posiciona. Isso é horrível, porque você nunca sabe o que exatamente o que vai acontecer. Você não sabe se o cara vai assinar seu projeto ou não. Exatamente. Então a gente tinha que lidar com todo mundo. Mas eu peguei uma coisa, eu fui criado pela minha madrinha, né? Infelizmente não tive a minha mãe, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade e fui criado pela minha madrinha. E a minha madrinha sempre me falava, ela era uma pessoa maravilhosa, Dona Nair era fantástica. Eu vou dar um exemplo do que ela fazia, que eu falei que eu ainda vou fazer uma vez na minha vida. Minha madrinha era da época que tinha o telefone discado, para você que é mais novo, que não sabe o telefone discado, a minha madrinha tinha uma agenda escrito com a mão por ela, né? E ela marcava o nome da pessoa, o telefone e o dia de aniversário. E o que ela fazia? Ela ligava no dia do aniversário. Aprendeu a ser político ali. Como a Dona Nair, é isso? A Dona Nair, ela ligava para todo mundo, conversava com as pessoas pelo telefone. Quando não, ela ia até a pessoa, se fosse mais próximo. E ela fazia política e fazia de uma forma maravilhosa, porque todo mundo adorava ela. Né? Onde a gente chegava, uma senhorinha de cabelo branco, uma avó mesmo, né? Então eu tenho muito carinho por ela, né? E eu falei, um dia eu ainda vou chegar de fazer isso. De ligar para as pessoas no dia do aniversário. Mas o que ela me ensinou? Algo muito importante que eu levo até hoje e falo para as minhas filhas. Em qualquer lugar que você esteja, tenha respeito e humildade. Respeito e humildade são portas que você, se deixar elas abertas, né, você vai ter muito benefícios, né, por conta disso. Então, lá naquele ambiente, mesmo difícil, mesmo assim, né, carregado, eu sempre tratei as pessoas com respeito, né, sempre tentei ser o máximo possível dentro do contexto. Né? Às vezes tem pessoas que querem dar um soco em você e você tem que se esquivar. Mas mesmo assim, né, a gente tenta ser cortês. Então eu sempre tive isso. Você tem essa característica, Major, assim, você é um gentleman. Isso eu ouço de muitas pessoas, né? Mas você é um militar, o que também, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo, às vezes acham que é mais ríspido e tudo, né? Sim. E não, você é o oposto disso. Você é um lord inglês. Só falta eu ir para a Inglaterra. Mas olha, vamos falar, para não fugir, o nosso tempo não é muito comprido aqui, não é muito longo, mas assim, vamos falar um pouquinho da política agora? Vamos lá. Rapidamente a gente fala um pouquinho. Quer pular Campinas para o Brasil, Brasil para Campinas, lá. Ou vamos misturar tudo? Não, pode falar no geral. Me fala como que tá esse negócio agora. Roberto, é uma loucura. A gente está vivendo num mundo muito louco, porque esse momento que a gente está, né, tem um julgamento de um ex-presidente em que a gente está vendo um cenário e tá tudo montado para condená-lo. Para chegar ao limite assim de falar, não, ele causou tudo isso. É uma loucura. Se a gente for ver, e eu sou militar, se a gente for ver o 8 de janeiro... 8 de janeiro, nossa, um absurdo. Como eu vejo algumas pessoas que, me desculpe, ou se você é partidário, é mal informado. Porque o 8 de janeiro, falar que foi um golpe, eu conheço golpe em vários países, e todos eles teve atuação de exército, de milícias, pessoas armadas, grupos que foram lá e tiraram as pessoas do poder à força. Naquele momento eu vi uma manifestação que se perdeu o controle de alguma maneira, e eu não tenho dúvida nenhuma que tinham pessoas infiltradas fazendo e agitando para que se chegasse naquele ponto. E falar que, né,
Débora, né, as pessoas que estavam lá... O sorveteiro, o cara da pipoca. Eles foram lá com a ideia de fazer um golpe. Isso é algo absurdo. Major, então, você está falando uma coisa, qual que é o papel? Aí eu vou colocar tanto a polícia como, você citou essa questão do golpe, como que a mídia ajuda a botar fogo nessa percepção, porque é uma percepção. Na verdade, o golpe não ocorreu. Não existe. Tem característica nenhuma de golpe. Não tem característica. Como que você vê a informação que é passada? Porque é isso que eu acho que é a grande confusão. A informação que é passada, que é autorizada até, na verdade, ou até incentivada, é uma informação que coloca as pessoas com medo de ter tido um golpe ou de ter planejado um golpe. Quer dizer... Como é que está a mídia com relação à polícia e essa questão política? Roberta, você faz uma pergunta muito boa e inteligente no seguinte sentido. Hoje, quando a gente tem... Eu vou voltar um pouquinho. Ó. Eu sempre volto um pouquinho para a gente lembrar um pouco da história. Aprendi sempre que o quarto poder sempre foi a imprensa. Nós temos um quarto poder, que é a imprensa. E a imprensa teve papéis fundamentais na história da humanidade, desde que ela foi criada. Né? Evitou ou trouxe para todos nós informações essenciais. Só que, infelizmente, essa loucura que está o mundo, e não é somente o Brasil, é também a Europa, Estados Unidos, Brasil principalmente, a gente vê que a imprensa, uma parte da imprensa, e eu não posso ser leviano, né? Mas eu vou dar o nome de uma pessoa. Uma parte grande. Eu vou dar o nome de uma pessoa aqui que a gente adora, Roberto Mota, é um dos exemplos. A gente entregou para ele, né, uma comenda aqui da nossa Câmara Municipal, pelo trabalho dele como um jornalista. Como né? jornalista, A gente fez essa entrega. Que é da Jovem Pan também. Da Jovem Pan, exatamente. E o que a gente percebe? Uma parte da imprensa, uma boa parte, inclusive, da imprensa, hoje tem viés. Hoje não é aquela imprensa imparcial. Ela é parcial. Ela tem até, às vezes, um favoritismo por um determinado político, por uma determinada ideologia. E eles não têm pudor nenhum de colocar isso nos seus editoriais, de colocar isso no seu texto, de falar isso em frente às câmeras. Eles colocam, e tem, de uma forma tendenciosa, levando o eleitor, levando, né, o cidadão comum, a dona Maria que chegou cansada do trabalho e está em casa, vendo um jornal, leva ele a um pensamento de uma narrativa. Muitas coisas são colocadas através de narrativa. E através da narrativa vai se criando um cenário, uma ideia que não é verdadeira. Então hoje no Brasil, que eu chamo de loucura, que a gente está vivendo, esse período, a gente vê as narrativas sendo criadas dentro de partidos políticos e muitas vezes a imprensa e outros órgãos de imprensa levando isso à frente como se fosse uma verdade. A época da pandemia foi uma dessas épocas, foi um negócio assim absurdo, né? O tanto de pessoas que foram levados a erro, pessoas que tomaram vacina, não vou entrar nem no mérito da vacina, Sim, né? Mas pessoas que foram que foram levadas de uma forma que não, a única coisa que tem é essa, esse outro não pode fazer. Não, isso aqui porque é o pessoal da direita. Né? Ninguém não deu liberdade para as pessoas escolherem. Ninguém né? teve escolha. E pior, assim, quem não fez a escolha, aí nesse caso, né, foi tratado como criminoso. Exatamente. Né? Olha, a loucura já vinha há muito tempo. A gravidade também. A gravidade falava de vidas. Transforma isso aqui numa panela de pressão. Né? Você tem o comportamento que tem que ser sério, e como você falou, eu acho que é no mundo inteiro. Né? Você está tendo isso hoje na arte, no humor. Você está tendo essa questão de politicamente correto, que não é correto, gente, porque, honestamente, você não poder pensar e não poder falar o que você pensa, né? Não é correto. Você tem isso em todos os setores da sociedade, né? Inclusive com a polícia, fazendo essa imagem, às vezes, da polícia ser a imagem da polícia malvada, né? Exatamente, né? Você tocou num ponto, sempre que a gente vê, né? E quando que eu me despertei, aí rapidinho vamos ver se a gente consegue colocar. Quando eu despertei realmente para falar assim, eu sou conservador e eu sou de direita. Né? Esse momento meu foi exatamente em 2012. Eu me lembro de conversar com um amigo, a gente bater papo, ele começar a falar de uma série de informações, falar, Jaime, lê esse livro, vê esse pensamento. Ele já falava de Olavo de Carvalho lá em 2012, eu nunca tinha ouvido falar. Vê isso aqui, vê isso. Eu comecei a estudar, comecei a me interessar pelo assunto. E eu comecei a ver
Falava, nossa, mas o mundo está indo tudo para um lado esquerdo e eu sou aqui, eu sou de direita, eu sou conservador, né, eu sou patriota, né, eu sou cristão, né, eu sou uma pessoa que preza a família. Mas o que está acontecendo? E com tudo isso que eu fui estudar, eu falei, não, é esse o caminho, né? E é isso que eu quero defender. E não é assim, simplesmente, Roberta, falar assim, não, o meu lado é certo. Não é isso que eu quero. Eu quero que, na verdade, aí eu falo da imprensa, falo de outros partidos, falo da política, a gente quer apenas que seja equilibrado, que todo mundo tenha a oportunidade de falar o que quiser. Mas hoje no Brasil, se você for de direita, você é de direita, então o STF já está te olhando de forma diferente. Já tá vendo, nossa, o cara é de direita. E você acha que é isso que está acontecendo agora com esse julgamento também? Esse julgamento... Não é só por uma pessoa, não, é por uma... Não, é uma ideologia, é um grupo, mesmo, é um pensamento, e isso é muito perigoso. Não, vamos pegar agora o Bolsonaro. Tá bom, pegou o Bolsonaro. Depois quem que vai ser o próximo? Com certeza. Vai ser o Nicolas? Depois vai ser o Van Hatten? Vai ser o Dallagnol? Quem que são as pessoas de direita que nós vamos continuar a perseguir, como eles estão fazendo hoje? E do outro lado, quando a gente olha, eu não estou pedindo para perseguir ninguém, não. Sim. Eu estou pedindo para que seja feita justiça. Se você faz para A, você tem que fazer a mesma coisa para B. E não de um lado só, como a gente vê hoje, a imprensa, né, que fica colocando, né, porque foi crime, porque foi isso, porque foi aquilo. Mas do outro lado não teve nada, não acontece nada, eles não falam nada. Então, isso quando até eu vejo algumas pessoas falando, nossa, essa polarização, eu falo, meu amigo, eu prefiro que seja dessa forma, porque antigamente, até 2014, 2016, só tinha um lado. É isso. Ninguém falava mais nada. Sinal é que alguém reagiu, né? Exatamente. A polarização é sinal que o outro lado reagiu. A gente fica feliz que tem pessoas hoje que não aceitam simplesmente calado, tem um contraponto, tem argumentos, né? Quando você vê alguém falando e debatendo algum assunto que seja ligado à política, é importante que as pessoas tenham argumentos e você possa pensar. E não é assim simplesmente com a máquina de moer carne que vai colocando e vai colocando, como vinha acontecendo na esquerda. E aí eu falo de Gramsci, se você não conhece, leia Gramsci. O que está acontecendo no mundo e no Brasil é muito exatamente a teoria... Né? Exatamente, o que o Gramsci falou que queria fazer, que é a hegemonia, criar uma hegemonia, a esquerda fez isso com o Cartilha e vem fazendo isso em vários lugares do mundo. Sem perceber. Eu não sei se foi Marx ou se foi o Gramsci que falou exatamente isso. Você tem que fazer a mudança sem ninguém perceber que está servindo a essa mudança. Foi o Gramsci. Né? O Gramsci falou que era uma revolução que, na verdade, principalmente o Lenin, né, e outros revolucionários queriam a luta armada, queriam fazer a revolução, pegar em armas. E o Gramsci trazia exatamente um conceito, não precisa fazer revolução. Você tem que entrar na cabeça, no coração, e você vai transformar essa pessoa e depois de transformada ela vai estar... E aí, olha como é que ele foi inteligente. Essas pessoas vão dar aula, essas pessoas vão ser artistas, essas pessoas vão estar, às vezes, em cargos importantes, como um presidente, um governador, vão estar no Ministério Público, vão ser advogados, vão ser médicos, vão ser empresários. E essas pessoas na sociedade vão falar aquilo que nós queremos que eles falem. Né? Então, em resumo, seria basicamente isso. Você cria um povo, né? É um povo novo, uma civilização diferente. Exatamente. Roberto. E eu acho que nós estamos nesse processo de ter essa geração que foi alimentada com toda essa informação e esses valores. Sem dúvida. E a nossa que está tentando, acho que, salvar os nossos valores. E não contra ninguém, não. Só que eu acho que é isso que é o conservadorismo, né? É só você pegar aquilo tudo que faz parte de você, né? Os valores que são importantes para você e não destruí-los, porque... Exatamente. Isso, né? Você falou e tocou num ponto importante. Quando a gente vê de uma parte da sociedade que quer destruir o outro. O que eu vejo hoje, né, alguma ideologia que quer destruir a direita. E eu particularmente, eu sou um cara de direita. Sim. Eu não quero destruir a esquerda. Eu não quero que as pessoas sejam presas injustamente. Exato. Eu não quero que se perca, né, a liberdade das pessoas. Eu quero que, na verdade, a gente possa debater. E para mim é muito... Eu tive uma aula dentro da Câmara Municipal. Para mim era muito prazeroso em alguns momentos ter a divergência. Porque eu aprendi
aprendia muito e eu tinha que correr atrás, me preparar melhor para poder estar no próximo debate e poder conversar e argumentar com as pessoas. Você recebia esse respeito de volta, essa consideração? Em alguns momentos, sim. Às vezes, né? Em alguns momentos, sim. Ai, Major, você acredita que nós já estamos aqui quase terminando? É muito bom conversar com o Major. Vamos pedir na Jovem Pan um pouquinho mais de tempo aqui para o seu programa, Roberta. Vamos lá. Foi rápido, né? Ai, mas, Major, agora me fala uma coisa. Você não vai sair daqui sem contar pra gente. Seus planos. Os meus planos, né? Eu tenho, né, ainda, como eu disse, eu não estou na política efetivamente, num cargo político, mas a política ainda faz parte da minha vida. E eu sou ainda uma pessoa, um idealista. Eu tenho comigo que o Brasil ainda pode dar certo, que a gente pode ser uma grande nação, que o nosso povo é maravilhoso e o nosso país é abençoado. E eu, com isso, eu ainda tenho a expectativa de poder participar um pouquinho. E mesmo que eu não consiga, se Deus me der mais uns 20 anos, 30 anos, eu não sei. Eu gostaria de ver um pouco dessa transformação e poder ter sido um agente que tenha ajudado de alguma forma. Então, hoje, meu tempo, eu passo com os meus projetos pessoais, algumas coisas que na época como político eu não conseguiria fazer, mas hoje também ajudo algumas esferas da política e quero, na verdade, contribuir de alguma forma e ver hoje uma Campinas melhor, um estado de São Paulo melhor e um Brasil melhor. Maravilha. Major, você é um homem virtuoso, valoroso. Obrigado, eu espero agradeço. Que você sempre tenha uma oportunidade e um caminho que você possa dividir isso com a sociedade e estar junto com a gente, Amém. Aqui em Campinas e no Brasil. Amém. Então, né? Que eu assim agradeço seja. milhões. Viu? Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço é uma o bate-papo. alegria. Eu acho que todo mundo Foi vai muito bom. adorar isso aqui. Major, você quer falar a sua rede social? Você lembra ou a gente coloca na... Não, a rede social pode colocar lá, @Major Jaime no Instagram, né? Já vai aparecer lá. Tá o pessoal ótimo. da equipe foi muito bom conseguir esse nome facinho aí, deu certo. Major Jaime, deu isso certo. aí. Major, obrigada. Obrigado, Roberto. Obrigada, gente. Agradeço. Até a próxima.